Emmanuel Martins. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Emmanuel, né, o volante, melhor dizendo, que tem 29 anos de idade e jogou demais na disputa da Série A. Ele e o Marlon foram um dos dois jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro nessa última Série A. Se eu não estiver enganado, o Emmanuel Martins também passou da casa dos 200 desarmes nesse último torneio, o que chama muita atenção. Por quê? Porque ele era, cara, um meia ofensivo, ele era um meia de criação. E no América ele virou, não diria que um primeiro volante, não, um segundo volante. Um cara ali que, junto com o Juninho, fez muito bem esse papel do meio de campo e 29 anos de idade, tem contrato longo com o América. Ele foi comprado por um valor próximo dos 6 milhões de reais, né? E o América gostaria de ter uma ótima compensação em cima desse investimento. Não sabemos ao certo se 10 milhões, 15, 20, não sabemos quanto que seria a pedido do América, mas os números dele são bem interessantes, né? 62 jogos, um gol apenas, que para o histórico da carreira dele é baixo, porque ele jogava mais avançado, e 9 assistências, que é um número bem bacana. Além disso, né, no Barcelona, por exemplo, 2021, penúltimo ano antes dele chegar, né, ele marcou 8 gols e deu 6 assistências. 2020, 6 gols e 7 passes. Em 2019, pelo Deportivo Cuenca, do Equador, 28 jogos, 7 gols e 11 assistências. Vale lembrar que ele é revelado pela base, tá, do River Plate. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação e aqui, ó, lá pelo SofaScore dá para você ver claramente por que eu acho que ele seria um baita reforço para o Cruzeiro, tá? Porque o cara tá em todas as partes do campo, cara. Joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, até na ponta ali, cara, dá para ver que ele cai um pouco para aquele lado, não que ele jogou de ponta, né, mas assim, movimenta muito no campo. Nota média dele muito boa, 6.87. O último jogo dele aí também, aquele duelo contra o Bahia, que ele foi muito bem, né? Nota aí de 7.05. Então, ótimo desempenho, um jogador muito interessante para uma função que o Cruzeiro busca. Pensa o meio de campo ali, né? O técnico Larcamon, no duelo contra o Itaperito, que inclusive o Dineno marcou um dos gols da vitória, ele jogou com 2 centroavantes e 2 volantes. Pensa o meio de campo com o Lucas Romero e, no caso, tendo aí o Emmanuel Martins, o Emmanuel pelo lado esquerdo, o Lucas Romero pelo lado direito, e lá no ataque, né, tendo, por exemplo, o Dineno e o Mastriani, fora as pontas, por exemplo, pelo lado direito, o Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, o Gabriel Veron, ainda tem, por exemplo, o Arthur Gomes, enfim, realmente acho que seria um ataque e um meio de campo muito forte, só falta um zagueiro realmente de peso para fazer a dupla ali, na minha opinião, hoje, com o Zé Ivaldo, né. Tem o Juan Santos, que eu acho, sim, um bom jogador, mas acho que o Cruzeiro precisa de um nome de mais peso para a disputa da Série A. Para o Campeonato Mineiro, acho até válido algum teste com a base, mas eu esperava realmente um nome mais forte para a zaga, que ainda mais depois, né, da saída do Castan. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Emmanuel Martins, né? Se é uma boa opção ou se não é, tô curioso. Bom, para terminar aqui sobre o Luciano Vieto, né, jogador que tem 30 anos de idade, atleta que foi companheiro do Matheus Pereira lá no Al Hilal da Arábia Saudita, clube no qual ele deixou recentemente, né, no mês de setembro, quando se mudou para uma outra equipe lá do futebol da Arábia, chamada Al-Qadisiyah, acho que é isso aí, não sei a pronúncia desse clube, onde vive uma fase bem interessante. Pelo que eu vi aqui, 7 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências, 10 participações em gols em 7 jogos na temporada. Atleta assim, que foi especulado em vários times aqui no futebol brasileiro. Teve essa especulação do Cruzeiro antes de fechar com o Matheus Pereira, né? Era 2 opções para o meio, e também com o Vasco, onde assim, o Vasco podia contratá-lo até o final de setembro e ele já estava livre no mercado, né? Já poderia assinar com outro clube. E acabou sendo especulado várias vezes, mas acabou não chegando para o Vasco, que chegou a fazer uma oferta de mais de 1 milhão, né, de reais por mês para o jogador, onde fechou com essa outra equipe lá da Arábia, que iria receber quase 3 vezes mais do que receberia aqui no futebol brasileiro, ou seja, quase 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, isso livres, né, de impostos, com contrato aí basicamente de 11 meses, né, até junho de 2024. Então é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque apesar de viver uma boa fase, ainda não teve essa sua prorrogação de contrato, né, lá na Arábia Saudita, e por exemplo, agora ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em julho, né, porque falta menos de 6 meses para terminar o seu vínculo, e se o Cruzeiro fizesse uma proposta perto daquilo que fez ao Everton Ribeiro, né, da casa de 1 milhão de reais, com a ajuda do Pedro Lourenço, será que não poderia ser uma alternativa? Ele que joga aí como segundo atacante, ou um meia mesmo, ponta direita, pode fazer os papéis no Al Hilal. Teve bons momentos, né? Ele chega lá na temporada de 2019-2020. Primeiro ano, um jogo, não sei o que aconteceu. Aí na temporada seguinte, 34 jogos, 6 gols e 4 assistências. Depois ele foi emprestado para o Al-Shabaab e passou pelo Al Hilal nessa última temporada, onde inclusive, né, enfrentou o Flamengo e o Real Madrid no Mundial de Clubes. 29 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências. Foi muito bem, né, naquele Mundial de Clubes, mas acabou não seguindo na temporada, muito por conta de várias contratações que teve no Al Hilal, né, um dos exemplos o Neymar,
Malcom, Mitrovic, Rubem Neves, enfim, foram vários jogadores contratados e o Luciano Vietto, sendo estrangeiro, assim como o Matheus Pereira, né, obviamente não teria espaço para essa sequência da temporada. Atleta que já passou por vários times do futebol europeu, foi bem no Sporting de Portugal, somou 40 jogos, 9 gols e 7 assistências, passou também no Fulham da Inglaterra, no Sevilha, no Atlético de Madrid, ele que é revelado na base do Racing, e lembrando, né, o primeiro ano dele do futebol espanhol, lá em 2014, 2015, o Luciano Vietto era tratado como o novo Messi, porque ele sai do Racing em 2014 com 36 jogos e 6 gols, naquela época com 19 para 20 anos, e vai para o Vila Real. Primeiro ano dele no Vila Real, 48 jogos, 20 gols marcados e 2 assistências, jogando aí mais centralizado, né? Ele era como se fosse um segundo atacante e acabou não virando isso tudo. Mas teve boas passagens também no Sevilha, depois ali no Valência, no Fulham, no Sporting e agora nesses últimos 5 anos e meio no futebol lá da Arábia Saudita, né? Desde 2019, 2020, para falar bem a verdade, ele joga por lá, logo depois quando saiu do Sporting. Enfim, vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele para vocês nessa última temporada. Ele que é destro, está avaliado aí por algo próximo de 10 milhões de reais, mas na minha opinião o cenário mais ideal seria essa reta final do contrato mesmo. Não acho que essa equipe lá da Arábia iria aceitar só 10 milhões de reais pelo jogador. E tá aqui o mapa de movimentação na última temporada pelo Al Hilal, nota média no SofaScore de 7, e dá para ver que ele joga aí mais como meia central mesmo, né? Cai pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Na liga foram 20 jogos, 3 gols e 2 assistências, e só lembrando que ele já vinha perdendo espaço. Não é à toa que de 20 jogos que ele fez pelo Al Hilal, apenas 13 na condição de titular. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre essas opções de jogadores para o Cruzeiro, e uma delas, né, que eu trouxe aqui para vocês, do Vietto, né, que jogou junto com o Matheus Pereira, não muito tempo, mas jogou lá na Arábia Saudita. A chegar aqui essa meta. Bom, então vamos lá, né? Quero falar aqui sobre uma opção para o Cruzeiro ficar de olho, que é o Anderson Duarte, meio-campista uruguaio, que eu já até falei aqui no canal sobre ele. Eu vou falar sobre 2 meias que eu acho que teria esse potencial para ser um novo Arrascaeta, né, para o Cruzeiro. Ele que tem apenas 19 anos de idade, joga de meio ofensivo e também de ponta esquerda. Foi muito bem pelo Defensor, né, do Uruguai, e também na Copa do Mundo Sub-20, no qual o Uruguai foi campeão. O Anderson foi um dos principais jogadores, né? Vou deixar aqui então os números dele para vocês. Ele tem 1,75 m, é destro. Nessa última temporada pelo time principal do Defensor, 26 jogos, 8 gols e 3 assistências. Na temporada anterior, em 2022, com 16 para 17 anos, ele já tinha disputado 18 jogos e 1 gol marcado. Além desse desempenho muito bom pelo Defensor em 2023, quando ele termina inclusive a temporada como titular, as competições pela seleção uruguaia foram muito boas também, né? O começo do ano mais ou menos, em fevereiro, quando ele disputa o Sul-Americano Sub-20, foram apenas 2 jogos, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, mas a partir então de 2020, de setembro do ano passado, na Copa do Mundo Sub-20, ele foi muito bem pela seleção uruguaia, foram 7 jogos com 3 gols marcados, realmente um ótimo desempenho, né, do jogador. Se você for pegar assim então, né, ele foi um dos top 5 artilheiros da competição e o terceiro atleta do Uruguai com mais gols marcados no título da Copa do Mundo da categoria para a seleção uruguaia. Então é um cara que vem se destacando bastante. Vale lembrar que o Arrascaeta, quando estava ainda no Defensor, tinha números um pouco melhores, né, podemos dizer assim, muito por conta de que o Arrascaeta já estava mais formado, né, ele chegou no Cruzeiro com 20 para 22 anos, se eu não estiver enganado agora. E o Anderson Duarte que eu estou falando aqui, ele tem 18, né, atualmente. O Arrascaeta, o último ano dele pelo Defensor, né, 36 jogos, 9 gols, e antes de vir para o Cruzeiro, na metade do ano, 13 jogos, 6 gols marcados. Naquela época o Defensor estava numa fase melhor, quando disputava Libertadores e tudo mais, inclusive contra o Cruzeiro. Só corrigindo, o Anderson Duarte tem 19 anos e o Arrascaeta chegou ao Cruzeiro com 21 para 22.